Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois livros nacionais de crônicas do autor Felipe Braga Neto. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois livros de crônicas, que é um gênero que eu geralmente não leio tanto, mas foi com imenso prazer que eu aceitei o convite do autor Felipe Braga Neto pra vir conversar com vocês sobre esses dois livros dele. Eu li esses dois livros agora no comecinho de novembro e foi uma surpresa maravilhosa. Eu não lembro, eu acho que eu nunca trouxe vídeos sobre livros de crônicas aqui no canal, então isso também é uma novidade pra mim, como eu não sou uma leitora tão assídua desse gênero. Pra mim foi maravilhoso ter essa experiência esse mês. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque eu acho que nem tantas pessoas assim têm o hábito de ler crônicas, que são esses textos, essas narrativas curtas, né, que geralmente tratam de fatos corriqueiros, cotidianos e que são tão gostosas de ler, gente, sério. Esse é o tipo de livro que você pode ler em qualquer ocasião, em qualquer momento da sua vida, que você pode dar de presente, que você nunca vai errar o presente. É o tipo de livro que você lê em qualquer lugar, seja na beira da piscina, no verão, assim, ou mesmo antes de dormir, ou na hora que você acorda, porque são textos realmente curtos e que trazem uma mensagem pra você refletir durante o seu dia. Às vezes são engraçados, às vezes são textos mais reflexivos. E no caso desses dois livros do Felipe, gente, eu fiquei muito encantada com a escrita delicada dele, charmosa, assim, e que conversa, dialoga tanto com o leitor. Não é o tipo de livro que te deixa numa posição mais passiva, assim, você acaba interagindo com o texto porque você se identifica com muitas das coisas. É o tipo de texto que mexe com a gente, essa relação íntima do leitor com o autor, sabe? Então eu achei, assim, sensacional a leitura e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas das minhas passagens favoritas dentro das crônicas. Eu marquei um monte de coisa, não sei se dá pra vocês verem aí. Teve um momento até que eu pensei em desistir de marcar as minhas crônicas favoritas, porque eu falei, cara, eu vou marcar o livro inteiro desse jeito, né? Não sei se vai adiantar, assim, tentar marcar as favoritas, porque realmente eu gostei de muitas das crônicas aqui dele. Ele escreve de uma forma muito delicada, muito intimista, assim, e não tem como você desconectar o autor das crônicas, sabe? São crônicas muito pessoais, que falam da vida dele, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um também pra vocês entenderem melhor, né? Então esse aqui, que é o As Coisas Mais Simpáticas da Vida, ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano são 4, vou só conferir aqui e falar o nome delas pra vocês. A primeira parte é o Eu, a segunda é o Minas, a terceira Livros e a quarta parte é Os Outros. Então em cada parte dessas ele vai falar um pouquinho sobre temas que tenham a ver com esse título que eu falei pra vocês. Por exemplo, o Eu, ele tem crônicas aqui com o nome de Eu Gosto de Carnaval? Que bicho sou eu? Uma crônica desengonçada, o seu nome. Então ele vai falar coisas mais relacionadas a ele mesmo e até um pouco sobre família também. A gente tem a segunda parte, que é o Minas, então ele vai falar muito sobre Minas Gerais, especialmente sobre Belo Horizonte, mas vai falar sobre o sotaque das mineiras, né, especialmente características das mineiras. Vai falar sobre ruas, avenidas. É muito gostoso de ler porque a gente se sente realmente no clima de Minas Gerais, assim. Então é o tipo do texto que eu gosto, que realmente transporta o leitor para aquele local, sabe? Para as sensações também do autor. A terceira parte é Livros, então ele vai falar um pouco sobre esse amor à literatura, sobre até mesmo escrever crônicas. E a quarta e última parte é Os Outros, então aqui na realidade ele vai contar um pouco das experiências dele, mas vai filosofar um pouco mais, vai refletir um pouco mais. Tem um quê de aconselhamento, sabe? Assim, vai falar das experiências, mas vai trazer algumas lições também, algumas coisas pro leitor, então achei sensacional. E eu vou tentar escolher aqui algumas pra comentar, algumas passagens com vocês. Vai ser difícil porque, como eu falei, eu marquei um monte de coisa. Uma das crônicas, por exemplo, da segunda parte de Minas é a crônica Sotaque Mineiro. É ilegal, imoral ou engorda? E ele abre então essa crônica com uma citação de Drummond. Todas as crônicas, na verdade, são abertas com uma citação de algum autor, poeta, enfim, escritor brasileiro. E é a coisa mais linda, mais deliciosa de ler, porque realmente a gente percebe que o autor se inspira muito em grandes nomes da literatura brasileira, o que é sensacional também. Então essa crônica começa assim: gente, simplificar é um pecado. Se a vida não fosse tão corrida, se não tivesse tanta conta pra pagar, tantos processos ou sina para analisar, eu fundaria um partido cuja luta seria descobrir as falas de cada região do Brasil. Cadê os linguistas desse país? Sinto falta de um tratado geral dos sotaques brasileiros. Não há nada que me fascine mais. Como é que as montanhas, matas ou mares influem tanto e determinam a cadência e a sonoridade das palavras? É um absurdo. Existem livros sobre tudo, não tem ou não conheço. Um sobre o falar ingênuo deste povo doce. Escritores ou de casa,
cadê vocês? Escrevam sobre isto. Se já escreveram, me mandem, que espero ansioso. Um simples mas é uma coisa do Rio Grande do Sul. É tudo menos um mas nordestino, por exemplo. O sotaque das mineiras deveria ser ilegal, imoral ou engordar, porque se tudo que é bom tem um desses horríveis efeitos colaterais, como é que o falar sensual e lindo das mineiras ficou de fora? E aí ele vai continuar discorrendo sobre o sotaque das mineiras, sobre a forma de falar, de pensar, de viver do mineiro no geral, e é uma delícia de ler esses textos, gente. A gente tá risada, a gente se identifica ou fica com vontade de conhecer Minas Gerais também. E agora eu vou contar um pouquinho sobre esse segundo livro, que é o livro de Luca, que saiu depois, né, muitos anos depois desse primeiro livro que eu mostrei pra vocês. Então esse livro, ele é totalmente dedicado para o filho do autor. Então ele tem aqui ensinamentos, lições de vida, experiências que ele gostaria de passar pro filho, que o filho conseguisse ler esse livro mais velho e entender todas essas experiências e tirar lições pra vida dele. É sensacional. Esse aqui eu acho que eu gostei ainda mais do que o primeiro, apesar do primeiro ter esse charme de Minas que eu fiquei mais encantada ainda. Bom, esse aqui eu acho que tem mais coisas sentimentais com relação à paternidade. Ele traz lições que a gente consegue tirar pra nossa vida, sabe? Reflexões sobre a nossa vida corrida, sobre ao que a gente dá valor. Então é muito interessante mesmo, assim, não pensem que é só, assim, ensinamentos para o Luca, para um bebê, etc, nada disso. Ele já fala com o Luca como se ele estivesse conversando com um rapaz adulto, sabe? Então é muito legal mesmo. E eu marquei várias aqui também, gente. Eu vou ver se eu abro aqui em uma aleatória pra eu ler pra vocês um trechinho, porque assim, eu gostei de muitas dessas crônicas. Eu vou ler pra vocês a crônica Somos Bons em Julgar. Como vocês podem ver, ela também tá marcada aqui como uma das favoritas. E ela é bem curtinha, então eu vou poder ler ela inteira aqui pra vocês. Vocês já vão perceber o quanto o autor fala com o leitor também, não somente com o filho, mas como ele traz temas pra discussão, pra reflexão também, nossa, né, como leitor. E a crônica começa assim: Filho, o mundo lá fora nem sempre sabe o que sentimos. Isso é normal, isso é assim. Pessoas nos julgam errado, mas nós também fazemos isso, toda hora, com os outros. Nós nos sentimos injustiçados quando alguém nos julga errado. Mas é bom lembrar que muitas vezes já estivemos do outro lado, já fizemos isso. E nem sempre nos demos conta de que agimos mal. Nem sempre notamos as consequências no outro do nosso julgamento ruim. Nunca aconteceu com você? Pergunto ao leitor agora, não ao Luca. Nunca aconteceu de você julgar mal e depois, conhecendo melhor a situação, se envergonhar lá dentro das coisas que pensou e sentiu? Pior seria dizer, das coisas que falou. Ontem mesmo vi um sujeito que todos gostariam de jogar pedras. Muitos jogariam com prazer. E mesmo que ele tenha errado muito, há tanta dor humana na sua trajetória, aconteceram coisas que o fizeram ser o que é. Depois entendi isso. Não escrevo isso pensando nele como vítima. Ninguém é. Todos são herdeiros de si mesmos, dos próprios atos e pensamentos, recentes ou antigos. Penso apenas na complexidade humana e no caminho de cada um. Sejamos humildes diante da dor humana. E é assim a crônica, gente. E já faz você ter aquele tapa na cara, assim, sabe? Ficar pensando realmente, olha, essa crônica é maravilhosa e tem várias, assim, que trazem esse tipo de reflexão pro leitor. Então, assim, eu não vou ler mais pra vocês, mas eu fiquei encantadíssima com esse livro. Esse aqui não tem as epígrafes que o outro tem, né? Com citações de autores e tal, mas ainda assim, não fez falta realmente. O autor, ele consegue falar por si só. Ele não depende nesse livro, nem no outro, pra falar a verdade, dessa inspiração de grandes autores. Ele consegue, por si só, passar tudo que ele quer passar pra gente de uma forma bonita, de uma forma reflexiva. E eu fiquei encantadíssima com esse aqui, gente. Assim, eu gostei muito dos dois. Os dois são maravilhosos, assim. Mas eu acho que eu tive uma quedinha maior por esse aqui, que é, assim, lindo demais também, gente. Ai, eu tô simplesmente apaixonada por esses livros, gente. Eles são da editora Rodapé e eles têm, assim, capa dura, um trabalho gráfico muito bonito. Esse aqui, que é o livro de Luca, ele tem também ilustrações. Olha que coisa mais linda, assim. Bem condizente, assim, com o texto, né, com a atmosfera desse livro. Então fica a dica pra vocês, os textos do Felipe são, assim, muito bem escritos, de uma delicadeza enorme e cheios de mensagens, sejam elas motivacionais, sejam elas de reflexão também e de tapa na cara também em alguns momentos, sabe? Tem algumas coisas que fazem a gente pensar e nos colocar no lugar do outro. Então são textos incríveis, eu recomendo demais pra vocês. Então é isso, gente, eu vou deixar os links pra compra aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de crônicas de autor nacional aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.